Acredita-se que é mais seguro em lugares movimentados e as chances de encontrar problemas são muito menores. As estatísticas confirmam isso, mas malfeitores podem encontrar maneiras de atrair pessoas para lugares onde não há testemunhas. Esta história aconteceu na cidade italiana de Andria. Este local, com cerca de 100 mil habitantes, é conhecido por seu rico patrimônio histórico. A cidade atrai muitos viajantes, permitindo que os moradores locais desenvolvam com sucesso o negócio do turismo e obtenham sua principal renda de visitantes de todo o mundo. A principal atração é o Castel del Monte. Nas proximidades vivia a família Mansi. O casal tinha uma filha, Graziella, sua única e a muito esperada felicidade. Seus pais também trabalhavam no setor de turismo. Há cerca de 10 anos, eles possuíam uma loja bem localizada no caminho para o portão principal do castelo, onde vendiam nozes e frutas secas. O negócio familiar gerava uma boa renda. Graziella ajudava constantemente na loja dos pais e mostrava interesse genuíno pelo negócio, o que muito alegrava seus familiares. Sua loja estava localizada em uma movimentada rota turística, onde sempre havia muitos visitantes, e estava se tornando cada vez mais difícil lidar com o fluxo de clientes. A ajuda de Graziella era muito bem-vinda, especialmente porque ela própria gostava de fazer parte da empresa familiar. Com sua simpatia e energia, ela ficava na memória de muitos clientes. Em 19 de agosto de 2000 era um sábado comum com grande afluência de turistas. Para a família Mansi, trabalhar nos fins de semana era algo habitual. Em dias assim, o avô de Graziella frequentemente ficava atrás do balcão. A neta gostava de fazer-lhe companhia e realizar pequenas tarefas. Devido ao fluxo constante de visitantes ao castelo, o avô não podia deixar a loja. Por volta das 7 horas da noite, cansado do trabalho, pediu a Graziella para ir até a fonte e encher uma pequena garrafa com água. Ela concordou prontamente e partiu. Até a fonte eram cerca de 5 minutos. Graziella não retornou, o que preocupou seu avô. Ele não queria deixar a loja sem supervisão e tentou se acalmar, pensando que sua neta simplesmente havia encontrado conhecidos e estava absorta em conversa. No entanto, quando mais de 20 minutos se passaram e Graziella ainda não havia aparecido, o Sr. Mansi sentiu. Algo estava errado. Ele decidiu verificar a situação e foi até a fonte. Para sua surpresa, Graziella não estava nem no caminho nem na própria fonte. O homem procurou em todas as ruas próximas, mas a busca foi infrutífera. Tudo aquilo parecia muito estranho. O avô voltou para a loja, esperando que Graziella pudesse ter tomado outro caminho, mas ela não estava lá. Cerca de meia hora após seu desaparecimento, ele contatou os pais de Graziella e começou a ligar para todos os conhecidos dela cujos números ele tinha. Os pais também ligaram para todos que podiam contatar, mas ninguém havia visto sua filha. Logo, toda a família e alguns amigos de Graziella se reuniram na praça em frente à loja dos Mansi. Sem perder tempo, os adultos e jovens se dividiram em grupos e começaram a busca. Os moradores se juntaram à busca. Os familiares levaram uma foto de Graziella para mostrar aos transeuntes. Alguns confirmaram ter visto alguém parecido durante o dia e a noite, mas ninguém sabia para onde ela tinha ido ou o que aconteceu depois. Era uma área tranquila, onde normalmente reinava o silêncio. Parecia incrível que algo pudesse acontecer em um lugar tão movimentado. Após várias horas de busca sem resultados, a família Mansi procurou a delegacia de polícia mais próxima para registrar um desaparecimento. Os guardiões da ordem levaram a situação a sério e os carabinieri imediatamente se juntaram à operação de busca. Após algum tempo, um morador aproximou-se de um dos policiais da patrulha. Ele relatou ter ouvido sons perturbadores vindos da área arborizada próxima ao castelo Castel del Monte. 2 oficiais dirigiram-se na direção indicada e notaram fumaça subindo do centro de uma plantação. Embora não relacionassem isso ao desaparecimento,
decidiram verificar a fonte da fumaça e chamar os bombeiros se necessário. Quando os guardiões da ordem se aproximaram a cerca de 10 metros do local do incêndio, notaram que não era um fogo comum. Os carabinieri descobriram sob uma camada de folhas secas algo que lhes causou séria preocupação. O tamanho e os detalhes das roupas indicavam que haviam encontrado a desaparecida Graziella. Durante a investigação da área florestal adjacente, foram encontradas várias peças de roupa e um isqueiro, provavelmente usado para acender o fogo. Não foram encontradas outras evidências que pudessem ajudar na busca pelos envolvidos no incidente. As autoridades planejavam avaliar as gravações de várias câmeras de vigilância próximas ao castelo. O exame médico confirmou que a pessoa encontrada era Graziella Mansi. No entanto, devido ao estado das evidências, o especialista não pôde fornecer respostas completas às perguntas dos investigadores e familiares. O relatório indicou que o ocorrido não foi um acidente. No dia seguinte, representantes da imprensa começaram praticamente a sitiar a família Mansi. Quando os familiares foram informados sobre o ocorrido com Graziella, inicialmente não conseguiram aceitar a realidade do acontecimento. Este incidente inesperado abalou tanto os moradores que toda a região ficou em polvorosa. A mídia divulgou ativamente informações sobre o incidente perturbador próximo ao famoso castelo. O público estava perturbado com a situação. O fluxo de turistas diminuiu significativamente. Os visitantes consideravam esses lugares inseguros e evitavam as atrações, o que afetou consideravelmente o negócio do turismo em Andria. Os investigadores agiram rapidamente. A teoria principal era que o perpetrador havia levado Graziella da trilha para um lugar isolado. Depois, tentou eliminar todos os vestígios com fogo. Considerando as circunstâncias, as autoridades suspeitavam que estavam procurando por um adulto. Os investigadores seguiram várias teorias. Primeiro, verificaram dados sobre pessoas que já haviam se destacado por ações semelhantes e poderiam estar na região. No entanto, essa teoria se tornou cada vez menos convincente no decorrer da investigação. Os investigadores examinaram diferentes versões, incluindo a possibilidade de que fosse o ato de um viajante que estava casualmente na área. Quanto mais as autoridades conversavam com as testemunhas e conhecidos da família Mansi, mais frequentemente surgia o nome de Pasquale Toro. Ele trabalhava como guarda informal de estacionamento na mesma rua onde ficava a loja dos Mansi. Muitos moradores notaram seu comportamento estranho, especialmente quando Graziella começou a ajudar sua família na loja. Várias testemunhas notaram o olhar perturbador de Pasquale seguindo Graziella. Os amigos do jovem confirmaram essas observações. Alguns até brincavam sobre o interesse especial de Pasquale por Graziella, mas após o incidente, essas palavras ganharam um significado completamente diferente. Os parentes de Pasquale rejeitaram todas as suspeitas. Segundo eles, ele cresceu em uma boa família e nunca havia violado a lei. Apesar das garantias de seus familiares, Pasquale tornou-se a figura central nas investigações. No primeiro encontro com os investigadores, suas suspeitas apenas se intensificaram. Pascal vestia uma camiseta suja com manchas escuras suspeitas, como se tivesse cavado na terra recentemente. Pascal negou qualquer envolvimento no incidente. No entanto, quanto mais os investigadores conversavam com o jovem, mais frequentemente os detalhes de sua história mudavam. Após várias horas de conversa na delegacia, sua confiança começou a diminuir. Os investigadores ficaram particularmente preocupados com seu comentário inapropriado sobre a aparência de Graziella, considerando sua pouca idade. Havia muitas inconsistências nas histórias do suspeito, indicando tentativas de esconder algo da polícia. Em uma versão, Pascal alegou que estava casualmente caminhando naquela floresta. Segundo ele, viu chamas e fugiu com medo. Logo depois, a polícia apareceu. Mais tarde, ele complementou a história mencionando como notou Graziella no poço onde ela foi buscar água.
Ele se aproximou dela, e ela não se assustou com ele, pois o tinha visto frequentemente antes. Até aquele dia, ele sempre havia parecido uma pessoa calma. Pascal contou que falou com ela sobre filhotes que supostamente haviam nascido recentemente na floresta. Quando o jovem finalmente confessou, admitiu ter atraído Graziella para a floresta. Ele insistiu que seu objetivo era uma brincadeira que saiu do controle, e não o que inicialmente o acusavam. A mídia reportava ativamente todos os detalhes do incidente, mas acrescentava especulações e detalhes não verificados. Isso causou confusão, enquanto as verdadeiras razões do ato permaneciam obscuras. Após muitos depoimentos contraditórios, a história de Pasquale tomou um novo rumo. Os representantes da lei queriam ouvir a versão verdadeira. Em sua narrativa havia muitas inconsistências e mentiras óbvias que não combinavam com as evidências encontradas. Foi estabelecido que o incêndio começou por volta das 22 horas, embora Migracella tivesse desaparecido quase 3 horas antes. O motivo do incêndio foram vozes. Pasquale ouviu pessoas perto da floresta. Ele presumiu que a busca pela desaparecida havia começado. Particularmente preocupantes foram as conclusões do médico de que Migracella ainda mostrava sinais de vida no momento em que o incêndio começou. Os carabinieri continuaram pressionando o suspeito. Era surpreendente que ele tivesse apenas pequenos arranhões no rosto em um incidente tão grave. Surgiram suspeitas de que ele não agiu sozinho. Foi decidido conduzir outro interrogatório. Finalmente, Pasquale concordou em cooperar com os investigadores e prometeu contar toda a verdade que havia ocultado anteriormente por medo. Segundo Pasquale, os eventos se desenvolveram de maneira muito diferente do que os investigadores pensavam. Ele contou que foi envolvido nesta situação por um grupo de amigos mais velhos. Na floresta, esperavam Giuseppe Di Bari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto e Michele Zagarria. Pasquale alegou que inicialmente não havia planejado nada de mal. Ele teve uma briga com esses conhecidos que perdeu. Como compensação, exigiram que ele trouxesse Graziella para a floresta. Quando ouviram as vozes das pessoas procurando por Graziella, o grupo entrou em pânico. Com medo das consequências, decidiram eliminar os vestígios do incidente. Como não encontraram outros meios, usaram um isqueiro. Após várias tentativas, conseguiram apagar os rastros usando folhas e fogo. Todos os envolvidos no incidente eram jovens. Notavelmente, eles vinham de famílias abastadas, o que tornava suas ações particularmente incompreensíveis para a sociedade. Conhecidos descreveram este grupo como jovens calmos e sensatos. Nunca foi observada neles uma tendência a violar a lei. Apenas um deles havia cometido um pequeno furto uma vez. Portanto, a notícia sobre seu envolvimento em um incidente tão grave parecia inacreditável. Depois que Pasquale falou sobre seus amigos, a polícia os prendeu rapidamente. Esta notícia chocou toda na Itália. Todos os meios de comunicação noticiaram. Desde sua prisão, os suspeitos negaram qualquer conexão com o incidente e se perguntavam por que haviam chamado a atenção das autoridades. No entanto, os investigadores continuaram seu trabalho persistentemente, tentando esclarecer todos os detalhes daquela noite na floresta. Ao contrário de Pasquale, estes jovens tinham roupas limpas sem vestígios e danos. Buscas em suas casas não revelaram nada suspeito. Eles continuavam afirmando que Pasquale Tartora realmente tinha sentimentos estranhos por Graziella, mas eles mesmos não tinham nada a ver com o ocorrido. Apesar de longos interrogatórios, nenhum dos suspeitos confessou culpa. Finalmente, foram liberados provisoriamente. Os jovens foram para casa, mas permaneceram sob observação das autoridades. É notável que estes 4 participaram da cerimônia de despedida de Graziella, que aconteceu antes da confissão de Pasquale. Testemunhas notaram suas lágrimas sinceras, como se realmente sentissem a perda.
Nos interrogatórios, os jovens explicaram suas emoções dizendo que conheciam Graziella. Embora raramente conversassem, a viam frequentemente na loja familiar dos Mansi. A cerimônia reuniu quase toda a cidade e até pessoas de fora, de modo que os 4 jovens, chorando, passaram despercebidos na multidão. Quando foram chamados novamente para interrogatório, os investigadores falaram com cada um individualmente. Vincenzo e Giuseppe alegaram ter uma prova de sua inocência. Segundo seus depoimentos, estavam no clube de jogos da cidade por volta das 19 horas naquela noite. Michele e Dominique se recusaram a falar com os investigadores e exigiram assistência jurídica, o que apenas aumentou o interesse da polícia neles. Neste momento, os investigadores só puderam verificar os depoimentos de Vincenzo e Giuseppe. O clube de computadores confirmou que os amigos realmente estiveram lá, mas saíram após cerca de 1 hora. Para o tempo restante, não havia confirmação confiável de seu paradeiro. Inesperadamente, Michele e Dominique decidiram contar a verdade. Eles confirmaram amplamente a história de Pasquale Tortora. Segundo seu relato, os amigos os chamaram para a floresta naquela noite, como disseram, para brincar com fogo. Quando chegaram ao local, descobriram que todo o grupo já estava reunido. Pasquale assumiu o papel de isca e escolheu Gricela, por quem, segundo conhecidos, nutria um interesse estranho. Os outros se esconderam atrás das árvores e esperaram o aparecimento de seu alvo. Pasquale confirmou que encontrou Gricela no poço, onde ela estava buscando água. Ele ofereceu para mostrar-lhe filhotes recém-nascidos na floresta próxima. A confiante Gricela, que tinha um amor especial por animais, concordou alegremente, sem suspeitar da traição iminente. Ela confiava no jovem conhecido e não podia imaginar tal traição. A área da floresta não ficava longe do seu ponto de encontro. Cerca de 15 a 20 minutos a pé. Neste momento, o avô provavelmente já havia começado a procurar sua neta. Quando chegaram ao ponto designado, os outros participantes subitamente saíram de seus esconderijos. Gricela caiu em uma armadilha e percebeu tarde demais. Os jovens, já alcoolizados, continuaram bebendo. Segundo os detidos, eles não tinham intenções premeditadas. Eles só queriam brincar com a indefesa Gricela e assustá-la. Gricela estava em tamanho choque que mal entendia o que estava acontecendo. Os jovens alegaram que originalmente não haviam planejado nenhuma ação adicional. Mas quando ela não mostrou mais sinais de vida, isso os fez perceber a gravidade da situação. Neste momento, ouviram vozes e entraram em pânico, pensando que estavam procurando por ela. Possivelmente devido à influência do álcool, decidiram encobrir os rastros de suas ações com fogo. Os depoimentos dos suspeitos foram parcialmente confirmados pelos resultados da investigação. Os especialistas não conseguiram encontrar provas conclusivas de certas ações. Gricela ainda vestia parte de suas roupas. Embora alguns ferimentos tenham sido encontrados, a causa deles poderia ter sido outra. Por outro lado, o estado em que Gricela foi encontrada tornava impossível tirar conclusões definitivas. Os carabinieri suspeitavam que parte das evidências poderia ter sido destruída, como pretendido pelos jovens. A história da brincadeira deixou os investigadores em dúvida. As autoridades policiais buscavam maneiras de confirmar as verdadeiras circunstâncias do incidente com base nas evidências disponíveis. Enquanto isso, os detidos continuavam alegando que tudo havia sido um acidente. Foi decidido determinar judicialmente o grau de responsabilidade de cada participante. 2 do grupo, Vincenzo e Giuseppe, negaram seu envolvimento. Segundo seus depoimentos, tinham simplesmente ido à floresta a convite de Pasquale, sem conhecer suas intenções, e ficaram chocados com o ocorrido. Alegaram ter deixado rapidamente o local do crime, pois não queriam ser testemunhas. No entanto,
Estes jovens também não previram as consequências da situação perigosa. Não ousaram informar as autoridades, temendo a vingança dos outros participantes e possíveis consequências legais, caso fossem acusados de cumplicidade. Apesar das contradições nos depoimentos, após a conclusão do processo judicial, Pasquale Tartora recebeu uma sentença relativamente branda: 30 anos de prisão. 2 fatores principais contribuíram para isso. Primeiro, sua disposição em cooperar com as investigações. De todo o grupo, ele foi o primeiro a entrar em contato com as autoridades policiais. Segundo, todas as avaliações realizadas indicavam que ele não era o principal iniciador do incidente. Embora ele estivesse envolvido no incidente, os investigadores estavam convencidos de que as principais ações foram realizadas pelos outros 4. Eles esperavam uma punição mais severa. O tribunal os considerou culpados pelo desaparecimento de Graziella e os condenou à pena máxima possível: prisão perpétua em solitária. Isso significava que passariam todo o tempo restante atrás das grades, sem contato com outros detentos. Quando a sentença foi lida, a mãe de Graziella desmaiou. Seu marido tentou fazê-la recuperar a consciência. Uma discussão irrompeu entre as famílias dos acusados. Os parentes de Graziella consideraram a sentença justa, exceto pela decisão sobre Pasquale. Em sua opinião, ele recebeu uma pena muito branda por ter atraído sua filha para a floresta. A sentença severa indignou mais Vincenzi e Giuseppe. Eles continuaram afirmando sua inocência. Sua persistência até ganhou apoiadores que acreditavam em sua versão. No entanto, isso não os ajudou a contestar a sentença. 8 anos se passaram. Vincenzi Caratello, que havia completado 27 anos, tomou uma decisão irrevogável na prisão. Em 19 de junho de 2013, o advogado Michele apresentou um pedido de revisão do caso, alegando violações processuais. Ele não concordou com a decisão tomada, mas o tribunal rejeitou seu pedido. A mãe de Pasquale se dirigiu publicamente à família Mansi. Ela pediu perdão pelo ato de seu filho e expressou sua convicção de que ele deveria cumprir sua justa punição. Mas a mãe de Graziella rejeitou esse pedido de desculpas. Ela respondeu duramente que Pasquale deveria experimentar tudo o que sua filha teve que passar. Segundo suas palavras, nada teria acontecido se ele não tivesse atraído Graziella para a floresta. Por isso, os pais o culpavam principalmente. O nome de Graziella Mansi permanece inesquecível na Itália até hoje. No Castelo Castel del Monte há uma placa comemorativa com sua foto e sua história. Moradores locais e turistas frequentemente deixam flores e brinquedos lá. Este lugar é especialmente visitado pelos parentes de Graziella. Após 24 anos, Pasquale Tortoro foi libertado da prisão. Devido ao bom comportamento, sua sentença foi reduzida em 6 anos. Hoje ele é um homem de 44 anos que decidiu começar uma nova vida. É difícil dizer se ele alcançará esse objetivo. De todos os envolvidos, apenas ele recebeu o direito a um procedimento abreviado, o que levou a uma redução da pena. Após o incidente, todo o grupo rompeu contato. Mesmo quando Pasquale foi libertado, as relações não melhoraram. Pasquale diz que pensa todos os dias no que aconteceu e na dor que causou a Graziella e seus parentes. Ele alega que se pudesse voltar ao passado, agiria diferente. A mãe de Graziella se manifestou sobre a libertação antecipada de Pasquale. Em sua opinião, com sua libertação, o senso de justiça desapareceu. Ela está convencida de que tais pessoas não mudam e representam um perigo para a sociedade. Por isso não deveriam receber uma segunda chance. Vincenzo e Giuseppe não entenderam por que Pasquale os tratou assim e insistiu em sua inocência. Antes de Vincenzo decidir tomar uma atitude desesperada, deixou uma mensagem. Nela, continuou insistindo em sua inocência e expressou indignação com a injustiça de sua situação. Ele esperava que no futuro alguém compassivo confirmaria suas palavras,
enquanto ele próprio se recusava a continuar lutando por sua liberdade. Giuseppe, Dominique e Michele ainda estão em prisão preventiva. Giuseppe mantém sua alegação de inocência e dedica seu tempo ao estudo da Bíblia. Ele aceitou a sentença imposta e não está apelando. Ele acredita sinceramente que será libertado assim que a verdade sobre sua não participação no incidente vier à tona. Seu defensor e familiares compartilham dessa crença, assim como na inocência do falecido Vincenzo. Todos eles continuam apontando Pasquale como o principal responsável pelo ocorrido. Segundo seus depoimentos, foi ele quem atraiu a vítima para o interior da floresta e cometeu o terrível ato. Esta versão é apoiada pelo fato de que apenas Pasquale apresentava marcas de luta e arranhões, e em suas roupas foram encontradas sujeira e vestígios do incidente. Os outros participantes não apresentavam tais características. Mesmo assim, Pasquale recebeu a pena mais branda e já está em liberdade.